aqui com o jornalista Saulo Gomes, ele que iniciou seu trabalho, sua trajetória profissional na Rádio Continental no Rio de Janeiro, depois TV Tupi, TV Record e tantas outras emissoras, não é, Saulo? Exato. Conta um pouquinho pra gente como foi esse início seu na Rádio Continental. O meu início na Rádio Continental, precisamente, deu-se no dia 14 de janeiro de 1956. Por isso, agora, em janeiro passado, eu completei 60 anos de atividade jornalística. E cheguei ao rádio por vamos contar bem resumidamente, um pequeno incidente. Eu era viajante comercial. Eu comecei em 1945, com apenas 17 anos de idade, vendendo tecidos, material de beleza, chamados cosméticos, calçados, tecidos, etc., e miudezas para armarinho. E com esses produtos eu viajei várias partes do Brasil, encontrava até uma dificuldade curiosa, porque eu chegava nos hotéis. Com 17 anos de idade eu tinha sempre que ter um viajante mais velho para abonar a minha entrada, a minha ficha, etc. E essa vida eu segui durante 11 anos, de 1945 até dezembro de 55. E nesse período, no interesse, com a vontade de arranjar um pouquinho mais de dinheiro, eu que tinha uma certa facilidade de falar, fui levado por um colega e acabei indo parar num circo chamado famoso Circo Garcia, muito antigo, onde eu fazia locução, apresentando espetáculo, etc. Depois aprendi um pouco a lidar com fogo, fiz durante um certo tempo a chamada pirafogia, essas coisas de jovem, essas aventuras, né? E paralelo a isso, de vez em quando eu estava em algum parque de diversões, alguns famosos, quem é do Rio conhece o famoso parque chamado Parque Xangai, que foi um dos mais tradicionais parques de diversões do Brasil, onde também eu fazia locução. E numa dessas minhas presenças no Circo Garcia, um repórter de polícia famoso do Rio, chamado Nilton de Souza, me viu, terminou o espetáculo, foi conversar comigo, eu e um grupo de moços, fomos para um bar famoso, que existe até hoje no Rio de Janeiro, chamado Amarelinho, perto da Câmara Municipal, e lá conversando ele disse, olha, vai ter um concurso na minha Rádio Continental, e tem muitos moços tentando entrar lá, a rádio é muito difícil, lá nós somos assim o máximo a primeira emissora de rádio, jornalismo e esporte, e você não quer arriscar, não quer fazer lá o concurso? Eu entrei de brincadeira. E depois de não sei quantos dias de provas, etc., uma média de 200 moços, eu fui aprovado. Dezembro de 55, e por isso começou minha vida profissional na Continental, no microfone, no dia 14 de janeiro de 56, transmitir uma coisa muito curiosa, a escolha da rainha do rádio. Quem conhecer um pouco da literatura, procurar a história da revista do rádio, antiga e tradicional, vai encontrar as grandes brigas e o fã-clube de Emilinha Borba, Marlene, etc., se degladiando para ver quem seria a rainha do rádio. E essa foi a minha primeira reportagem em 56. Sim, eu obtive uma informação de que você foi o primeiro jornalista cassado pela Revolução de 64. Isso é verdade, pessoal? Isso é verdade. A minha vida continuou na Rádio Continental durante pouco mais de 5 anos. Eu tive algumas reportagens marcantes e fico muito feliz que, muito breve agora, já dentro da Feira do Livro de Ribeirão Preto, estará aí sendo lançado um livro assinado pela ex-secretária da Cultura, Adriana Silva, onde vão encontrar, narrado por mim, gravado, 51 grandes reportagens da minha vida profissional. E uma delas, a primeira, com menos de 2 meses no rádio, foi eu consegui dar ao Brasil o primeiro recorde de horas ao microfone, documentado, estatuto fotografado, publicado em jornais da época, que vou publicar como facsímile no livro, 75 horas e 45 minutos de transmissão ininterrupta numa programação de rádio. E a partir daí eu tive, não há tempo aqui para falar, grandes acontecimentos políticos, as grandes crises políticas, culminando inclusive com a renúncia do Jânio, a minha participação na Rede da Legalidade, organizada por Leonel Brizola em 1961, quando Jânio renunciou, 3 ministros militares tentaram um golpe de Estado para impedir a posse do vice-presidente João Goulart. E o Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, armou o povo, se entrincheirou no palácio do governo
e chamado Palácio Piratini, e ali durante muitas horas comandou um movimento contra-revolucionário. Deu-se a este momento o nome de Rede da Legalidade. E eu fui o único repórter daqui do Rio de Janeiro a ir para o Rio Grande do Sul e participar dentro desse palácio ameaçado de bombardeio pelas tropas do Exército, do Terceiro Exército no Rio Grande do Sul e da própria aeronáutica. Eu permaneci nesse porão da legalidade. Então, eu estou passando por cima de grandes reportagens, o famoso sequestro do navio Santa Maria, um sequestro com 1.000 e tantas pessoas a bordo de um transatlântico português, onde, quando houve a entrega do navio, as tropas, aliás, a Marinha Brasileira e a Marinha Americana, eu era o único repórter brasileiro, mais um colega do jornal Estado de São Paulo, a bordo daquele navio. A minha vida foi de muitas e muitas aventuras desde cedo, até que eu chego a 64. Em 62, a convite de Brizola, que havia comprado 25% das ações da Rádio Marinique Veiga, eu, a pedido dele, organizei um departamento de jornalismo da Rádio Marinique Veiga. Quem recorrer na internet hoje à história do rádio vai ver que a Marinique Veiga sempre foi o segundo lugar em audiência no Brasil. Primeiro era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e a Marinique Veiga, segundo lugar, com 2 tipos de programação específica, musicais e humorismo, escrito principalmente pelo cearense, o nosso grande humorista Chico Anísio, recém-desaparecido. E foi um impulso muito grande, a rádio assumiu a liderança de audiência do Rio de Janeiro, ganhando a Rádio Nacional, quando lá, com um grupo de companheiros valorosos, eu consegui implantar o jornalismo na Rádio Marinique Veiga. Durante 2 anos, de 62 a 64, nós trabalhamos muito. E denunciando com segurança, com respeito, com provas, parênteses, que eu abro nesse instante. Em 60 anos de profissão, eu fui processado 106 vezes em vários estados brasileiros. Desde um presidente da República até um prefeito de uma pequena cidade me processou. Em todos esses processos eu fui absolvido. Por quê? Havia sempre prova de que a denúncia era séria, grave e bem documentada. Isto é obrigação de jornalismo sério, de quem faz jornalismo sério. Então, 64 era muito marcado, muito visto. Se você recorrer à internet, eu vou lhe dar depois o caminho, vocês vão encontrar uma gravação única de 64, quando houve a rebelião dos marinheiros de 64, que se entrincheiraram do Sindicato dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro, e isto é que resultou na queda do presidente João Goulart no dia 31 de março de 64. Está na internet hoje, foi descoberta uma gravação do DOPS, eu, durante 12 minutos, transmitindo de dentro do Sindicato dos Metalúrgicos uma rebelião que resultou no golpe contra um presidente da República, na posição na pessoa de João Goulart. Então, isso é em linhas gerais. Resultado, pela minha atuação na Marinique Veiga, pelo jornalismo que fazia, agressivo, mas, repito, responsável, por tantas pessoas consideradas impolutas, como hoje ainda se vê, pessoas importantes, civis e militares, denunciadas por mim, porque ontem, como hoje, havia falcatruas. Ontem, como hoje, havia golpes. Ontem, como hoje, havia coisas parecidas com o Petrolão, não nessa dimensão toda. Mas já havia muita malandragem política, etc. E eu e meus colegas da época tínhamos coragem, independência e responsabilidade para denunciar esses fatos. Resultado, 64, aí vem objetivamente a resposta, você me pergunta, eu fui enquadrado pelo presidente Castelo Branco na primeira lista do famoso AI-1, Ato Institucional número 1. Fui cassado, estive exilado, porque estava ameaçado de morte, fiquei alguns meses exilado no Uruguai, voltei para o Brasil, fiquei 1 ano e meio preso. Em 66 eu saí da cadeia e me deparei com o primeiro ato de violência de um governo. Eu estava proibido do exercício da profissão no Rio de Janeiro. Todas as emissoras interessadas no meu trabalho estavam sendo ameaçadas de serem até fechadas se me contratassem. Aí eu vim embora para São Paulo. Em agosto de 66, recomecei minha vida em São Paulo. Estou hoje aqui em Ribeirão Preto, que escolhi de onde eu não quero sair mais, onde já estou há 14 anos. Sim, você tem uma atuação muito forte
no jornalismo investigativo, aquele jornalismo de campo. Sim. Por que você optou por essa área do jornalismo? Porque, olha, é uma coisa bem interessante. No dia 14 de janeiro de 56, assim que eu assumi o microfone, a minha primeira reportagem, a que fiz referência há poucos instantes, dias após a minha entrada no ar, um colega já falecido chamado Dalvan Lima era repórter credenciado na Câmara Federal do Rio de Janeiro, capital da República. E ele licenciou-se para ser assessor de um ministro do Trabalho naquela época. Então a vaga na Câmara ficou aberta para que um repórter para lá fosse escalado até ele sair do governo. E eu fui esse repórter escalado, privilegiado. Então eu conheci todas as crises políticas na Câmara Federal de 56, 57 e assim e mais adiante, passando pelos eventos que eu acabei de falar. E me sobrava algum tempo na Câmara Federal. E em determinado momento, dessas coincidências que a gente nunca sabe explicar, um dia me chegou uma determinada pessoa me dando uma informação ligada a um assunto policial. Olha, tem um assunto dessa ordem, não vou entrar em detalhes para não esticar a conversa. E eu saí, fui ver investigar, saber o que era, etc. E tomei gosto pelo chamado jornalismo investigativo, porque eu saí para 2, 3, fora do meu trabalho na Câmara Federal, para 2, 3 investidas, para ir pesquisar ou investigar assuntos policiais. Antes da polícia, fui bem sucedido, tanto que eu fui o primeiro repórter a denunciar o primeiro Esquadrão da Morte, criado em dezembro de 56 no Rio de Janeiro, em 1956, e aí eu tomei gosto pelo jornalismo investigativo. Continuei na Câmara Federal até a mudança da capital, em abril de 60, mas nas horas, entre um acontecimento político e outro, eu estava na rua, em algum lugar atrás de uma reportagem. A primeira grande reportagem policial investigativa de grande resultado para mim, está aí, inclusive, quem abrir o meu site vai encontrar um DVD do Linha Direta Especial, Linha Direta Justiça, que veio a Ribeirão Preto me entrevistar. A minha primeira grande reportagem policial de grande impacto foi o caso de uma meninazinha chamada Tânia, sequestrada no dia 30 de junho de 1960. Horas depois do sequestro, depois do rapto, ela levou um tiro na cabeça e teve o corpo carbonizado pela megera, que assim procedeu, chamada Neide Maia Lopes. Essa moça passou a história com o nome de Fera da Penha. E esse vídeo especial eu comprei numa loja e coloquei no meu site, que a Globo fez vindo aqui me procurar para uma entrevista para esse programa especial. Por quê? Depois de quase 50 anos, a Globo descobriu que o repórter que aqui está é quem havia conseguido naquela época a confissão da Fera da Penha. A polícia lutou muitas horas, quem identificou a moça fui eu, quem acompanhou a moça fui eu, até a hora da sua prisão, e a polícia não conseguiu a confissão, eu consegui. E a partir daí, não tinha mais o que pensar. Um grande furo jornalístico como esse, esclarecendo um crime de um rapto de uma criança que resultou na sua morte trágica, caso da Tânia, né? Então, eu comecei com outra reportagem, depois denunciei o Esquadrão da Morte, e é muito longa a minha ficha, policial, vamos assim dizer, dos grandes crimes. Eu vou sintetizar para você. Os maiores acontecimentos políticos e policiais do Brasil, você me vê sempre no início da reportagem, pura e simplesmente como repórter. E geralmente lá no fim é rolado como testemunha, pela defesa ou pela acusação. Eu até queria que você comentasse um pouquinho Tanto que eu me envolvo nos casos, o que me envolvia. Maníaco do Parque, Maníaco da Luz Vermelha. Você Exatamente. ficou muito famoso com isso. Em 1970, o Acácio, eu vou logo pelo apelido que é melhor, o Bandido da Luz Vermelha, em 67, surgiu como um personagem estranho e o primeiro bandido que inaugurou o chamado crime de sangue no Brasil. Até então, os grandes centros, principalmente como São Paulo e Rio, a famosa Boca do Lixo e Boca do Luxo em São Paulo, o que a gente encontrava era o chamado rufião, quer dizer, era o cafetão, aquele que vivia
tomando dinheiro de mulheres, etc., todo bem vestido, comendo e dormindo bem e vestindo bem às custas das prostitutas, né? Os chamados batedores de carteira, eu faço o gesto porque isso era uma característica, 2 dedos muito preparados para saber tirar uma carteira do bolso de alguém. Então, chamados batedores de carteira, enfim, estelionato, que era muito comum. Crime de sangue quase nós não conhecíamos no Brasil. O caso da Fera da Penha é um deles, muito poucos, né? E em São Paulo surge o bandido da luz vermelha, assaltando, matando gente, de uma característica totalmente diferente. Quando falo dele, tenho vontade de contar a história completa, porque eu tenho ela toda gravada. Mas, objetivamente, um dia ele foi identificado, ele havia fugido, estava em Curitiba, já preparando lá uns golpes dele, e foi preso em Curitiba. Eu fui o primeiro jornalista, repórter, a saber a sua prisão. Acompanhei o Luz Vermelha de Curitiba para São Paulo até as dependências do DEIC. Foi uma reportagem exclusiva. As grandes confissões do Luz Vermelha foram feitas nessa matéria, só para você ter uma ideia, Tarlá. O meu envolvimento no caso do Luz Vermelha foi de tal ordem que, passado alguns anos, um jornalista da Globo, da Folha, chamado Roberto, não recordo agora o sobrenome, fez o seu curso, o TCC em jornalismo, na ECA, na Escola de Comunicação da nossa USP. E a tese dele foi o Bandido da Luz Vermelha, não apenas o Bandido da Luz Vermelha, a minha reportagem sobre o Bandido da Luz Vermelha. E aí muitos outros casos esclarecidos. Aqui em Ribeirão Preto, eu passei aqui logo depois do Dia das Mães, em 1967, quando uma meninazinha em São Paulo chamada Kátia Gomes é um outro caso, chamada Márcia Regina Coronel, 3 anos de idade, foi raptada em São Paulo, e eu vim descobrir que a raptora era aqui de Ribeirão Preto, chamada Zumira Miranda. Foi uma reportagem de grande impacto. Depois de uma semana, também furando a polícia, essa reportagem começou em São Paulo, passei por várias cidades, vim descobrir o verdadeiro autor, o namorado da autora do crime. Ela chamava-se Zumira Miranda, aqui em Ribeirão Preto. Daqui eu saí acompanhando os passos dessa moça, cheguei a uma cidadezinha aqui perto de Santa Cruz das Palmeiras, onde encontrei e salvei a vida dessa criança. Essa criança, Márcia Regina Coronel, em 67, com 3 anos de idade, se comunica muito comigo pela internet e curte tudo que é meu. Hoje ela é a vovó Márcia Regina Coronel. Então foram essas e tantas outras reportagens que eu tive. E aqui em Ribeirão também. Programa Pinga Fogo. Conta um pouquinho pra gente, Chico Xavier, sua relação com o Chico. O Pinga Fogo foi um verdadeiro desafio. O Pinga Fogo, rapidamente para quem não conheceu, era uma tribuna que só se propunha entrevistar grandes políticos naquela época, intelectuais, empresários, etc. O Brasil ostentava o título de maior nação católica do mundo, e você anunciar um líder espírita como Chico Xavier numa rede Tupi de televisão, que era a rede mais completa que nós tínhamos no Brasil. Muito bem, voltamos aos seus receptores com o programa Pinga Fogo, série 71, que esta noite lhes apresenta Chico Xavier. Em 1971, a direção da Tupi pediu que todos nós, repórteres, dessemos um nome capaz de alavancar a audiência do programa, que estava com alguma dificuldade. Isso é cíclico em televisão. Tinha caído um pouco na audiência. Eu sugeri o nome de Chico Xavier. Não dá para tempo de contar os detalhes, foi uma verdadeira bomba. A direção toda contra mim, todos os diretores, ouvi impropérios, todos acharam que era uma loucura eu querer fazer um programa político famoso, uma tribuna como Pinga Fogo, e levar um homem como Chico Xavier. O programa Pinga Fogo virou marca, Chico Xavier, não se fala em outros empresários. Detalhe, passaram pelo Pinga Fogo antes de Chico Xavier os grandes políticos brasileiros e muitos chefes de Estado, como Fidel Castro e outros mais. E nenhum deixou a marca que Chico Xavier deixou no Pinga Fogo.
Até o momento que conversamos, foi a maior audiência da história da televisão brasileira, com um programa jornalístico, inclusive. Não era, como disse a revista Veja na época, não havia nenhum popstar na TV Tupi. Era o Chico Xavier, levado por mim no programa Pinga Fogo. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apollo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Quem assistir Chico Xavier o filme vai ver que no terceiro minuto em diante do filme é a reprodução do Pinga Fogo, até com o nosso logotipo. E lá o Paulo Goulart, meu amigo, já recém-falecido, faz o papel de Saulo como um dos entrevistadores. Quase meio século depois, nós falamos da importância desse trabalho. Você teve algum tipo de problema com o filho do Chico? Ah, tive. Essas coisas naturais da vida. O Chico, no ano de 2001, esse assunto já está encerrado, já passou pela Justiça, foi um dos 106 processos que eu tive. O filho dele, o Eurípides, me processou, alegando que eu era caluniado, que me processou por calúnia, infame e difamação. Brigamos na Justiça de São Paulo de 2001 a 2008. Em 2008, primeiro havíamos ganho na instância inferior. Depois ganhamos o recurso por unanimidade contra ele no tribunal em São Paulo. E por que essa denúncia surgiu? Porque um dia eu fui a Uberaba e encontrei no jornal da cidade a denúncia de que um inquérito havia sido aberto porque a ex-mulher de Eurípides estava denunciando que ele estava maltratando o Chico até com violência física. Eu descobri, fui procurar o promotor da cidade, fui procurar o juiz titular do processo, baseado em todas as provas que encontrei no processo, eu realmente o denunciei. E lógico, ele teve uma reação natural, que me processou, é um direito dele, mas esse assunto está encerrado, a justiça me deu ganho de causa e eu resolvi esquecer e perdoá-lo. Saulo, também teve o acontecimento da primeira freira presa no Brasil, também você estava envolvido, conta pra gente. Em 1969, aqui na Vila Tibério, La Santana, viveu um episódio único no Brasil, que gerou a prisão a primeira freira presa no Brasil, Madre Maurina Borges da Silveira. Vou sintetizar esse assunto. Nós tivemos aqui até meu companheiro na Academia de Letras daqui, de Ribeirão Preto, e um grande advogado, falecido aos 3, 4 anos, chamado Vanderlei Caixa. O Vanderlei Caixa era comunista, era filiado ao Partido Comunista, etc., e havia criado aqui em Ribeirão Preto o primeiro movimento armado do Brasil, chamado FAUNI, Forças Armadas, etc. FAUNI era o nome desse movimento. Integrava esse movimento um grupo muito grande de estudantes. 3 deles, recentemente, eu levei para a Comissão da Verdade, da qual fiz parte aqui na OAB, embora não advogado, que é o Mário Loresato, a Áurea Moretti e a Cidinha, aqui, residentes na cidade. Esses moços foram presos junto com o Vanderlei Caixa e levados e condenados depois em São Paulo pela Justiça Militar. E o local de encontro deles era exatamente numa área alugada, no porão do colégio, da escola do La Santana, onde eles se reuniam, estavam fazendo bombas para ataques terroristas, guardavam armas, manifestos, imprimiam um jornal chamado O Berro, etc. Quando isso foi descoberto pelo Fleury, pelo DOPS, pelas autoridades militares, houve uma diligência muito grande em Ribeirão Preto, prenderam todos esses moços, mais o advogado, sofreram muito. Por acaso, nós estamos aqui na esquina da Rua 7 de Setembro, a 2, 3 quarteirões daqui, nós temos a Delegacia Seccional de Polícia, é o antigo quartel da Polícia Militar.
Ali foi o local onde todos sofreram sevícias, foram pendurados no pau de arara, levaram choques, ficaram nus, passaram todo tipo de humilhação e sofrimento. Quando tudo isso estava acontecendo, a polícia, ou o Fleury, delegado famoso na época, e os militares entenderam que a Madre Maurina Borges da Silveira, que era diretora do La Santana, estava a par de tudo. E ela foi presa, embora negando. O fato de ela ter mandado queimar uns papéis desses moços, quando soube da notícia, a notícia deles presos, ela foi presa junto com eles, sofreu muito. Embora a freira, aqui nesse local que eu acabei de citar, ela viveu o mesmo drama das outras mulheres, da Áurea Moretti e outra, foi colocada nua, sentou na chamada cadeira do dragão. Quem lê a história da violência nos presídios brasileiros vai conhecer, inclusive, o que era a cadeira do dragão. Eu conheci. Então, levando choques, pendurado no pau de arara, enfim, ela sofreu horrores. Passado algum tempo, ela foi transferida para São Paulo e foi para o presídio Tiradentes, onde essas mulheres que participaram desse movimento aqui, condenadas, cumpriram pena. Isso em 1969. Em 70, entrou no presídio Tiradentes a Dilma Rousseff e foram colegas de cadeia. Então, toda essa história dramática, depois de muitos anos, quando eu estava agora, o ano passado, participando da Comissão da Verdade aqui na OAB, em Ribeirão, me lembrei dessa história, fui procurar em Uberaba o Frei Manuel Borges da Silveira, abaixo da a Madre Maurina, se estivesse viva, estaria com 90 anos, faleceu há 3, 4 anos. E o Frei Manuel Borges da Silveira, residente lá em Uberaba, o irmão dela está com 85 para 86. Fui procurá-lo, soube que ele estava escrevendo a história da irmã. Até então, muitos livros, jornais, revistas do mundo inteiro falaram do drama dessa madre, mas nunca nenhuma pessoa da família dela havia contado a história. Eu me associei ao Frei Manuel Borges da Silveira e escrevemos um livro intitulado A Coragem da Inocência. Esse livro você encontra no site da minha associação, porque eu já estou há 2 anos e tenho mais 1 ano de mandato, eu sou presidente da Associação Brasileira de Anistiados Políticos. Então eu resolvi, com a anuência dos meus companheiros de diretoria, patrocinar este livro. Rodamos 5.000 livros, distribuímos gratuitamente em todo o Brasil, está disponibilizado na internet, no site do Instituto, depois eu lhe dou um cartão, se você quiser, você é anexado, da Associação Brasileira de Anistiados Políticos, e o livro Coragem da Inocência passou a ser um livro libelo que foi, inclusive, parar na Comissão da Verdade em Brasília. Sim, e hoje você passa essa experiência toda aos alunos de jornalismo através das palestras em universidades. Exato, eu faço palestras sobre todos esses temas, sobre erro judiciário, sobre os grandes crimes da história, sobre os grandes problemas políticos do Brasil, sobre as grandes reportagens investigativas que resultaram antes da polícia em esclarecimento de crimes, produzida por mim. Enfim, eu procuro transmitir aos jovens estudantes de comunicação que aí estão um pouco dessa experiência. Não para me mostrar mais importante do que ninguém, porque não o fui. Eu fui apenas um repórter muito dedicado ao trabalho. Eu fui mais um entre muitos e muitos repórteres que tinham a coragem, independência e vontade de produzir acima de tudo. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou repórter do tempo que nós não tínhamos preocupação com o dia do pagamento nem com o cartão de ponto. Antes de tudo, nós tínhamos preocupação com a notícia. E isso resultou num acervo muito grande. Recentemente gravei com a Adriana Silva, ex-secretária da Cultura, quase 60 grandes reportagens da minha vida profissional. Saulo, eu quero agradecer muito aqui você ter nos recebido e ter prestado esse serviço público, né? Porque esse documentário que a gente está fazendo, essa entrevista com você, é um acervo de grandes acontecimentos do Brasil, dos quais você participou. Quero agradecer muito a sua recepção aqui à TV Câmara. Eu que agradeço a você, a Jane, ao Tarlá, esse jovem que aqui está, e eu digo sempre, viu, Tarlá, eu vejo aí, faço muitas palestras, com muita alegria eu vejo tantas e tantas formaturas por esse Brasil, e quando em algumas delas eu estive presente, eu digo aos meninos, olha, o canudo é interessante levar, eu defendo a ideia do diploma, eu acho que ela é válida, é necessária, mas eu brinco terminando dizendo o seguinte: eu parodio os versos
de Noel Rosas, num dos seus célebres músicas de 1930, naquela época, ele disse que o samba não se aprende na escola. E eu costumo dizer que o jornalismo não se aprende na escola. A base na faculdade é importante, mas ir buscar os ensinamentos na rua, nas delegacias de polícia, nos presídios, nos manicômios judiciários e outros lugares de aglomeração pública, nas favelas, nos mucambos, nas palafitas, é realmente muito importante. Espero que você, estar lá com colegas do seu tempo, se tornem repórteres além de jornalistas. Ok. E você teve a oportunidade de conhecer mais uma personalidade na série Notáveis, hoje com Saulo Gomes. Muito obrigado por sua audiência. Forte abraço.